Olá, meu nome é Fábio Azevedo e eu vou resolver um problema de cálculo vetorial com vocês. Dessa vez, eu trouxe um problema de cálculo do fluxo de um campo vetorial através de uma superfície dada. Eu vou primeiro calcular parametrizando a superfície, integrando diretamente através dela e depois usando o teorema da divergência. A superfície que eu escolhi é essa superfície formada superiormente por um tronco de um cone e fechada inferiormente pelo disco. Então se trata de uma superfície fechada, orientada para fora. Superiormente, esse tronco de cone é dado pela equação z igual a 1 menos raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Lembrem que a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é a distância desse ponto até o eixo z, é o equivalente do ρ em coordenadas cilíndricas. Inferiormente, isto é, em z igual a zero, a gente tem esse disco aqui. Repetindo, ele é orientada para fora, então o vetor normal está em cada ponto apontando para fora da superfície. O campo a ser integrado vai ser 2 mais z quadrado mais x na direção k e zero em todas as outras direções. Então esse campo só tem componente na direção z. Então vamos lá, vamos calcular, vou apagar, vou trocar o quadro e vamos continuar trabalhando. Começando por uma integração diretamente na superfície. Eu vou separar essa integral em dois pedaços. O φ vai ser escrito como φ1 mais φ2. O φ1 é o fluxo através do tronco de cone, dessa superfície cônica que está aqui em cima. E o φ2 é o fluxo através da base circular, que está aqui embaixo. Para fazer a integral na superfície cônica, eu vou definir a função g de x, y, z, que é igual a z menos 1 menos raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Lembrando que quando g grande é igual a zero, a gente tem satisfeita a equação daquela superfície cônica. O nosso teorema de mudança de variáveis diz que aquele fluxo através da superfície, que é a integral de f vezes a normal ds, é igual à integral na área projetada de f vezes gradiente de g dA. Então aqui a gente tem uma integral de superfície, aqui a gente tem uma integral de área, uma integral de uma superfície plana. Essa aqui é a diferença e é por isso que simplifica. Agora a gente precisa calcular esse termo que aparece, f vezes gradiente de g. Então aqui está o f e aqui está o g. A gente vai calcular f gradiente g. O f tem componente nulo apenas na direção z. Então isso aqui é 2 mais z quadrado mais x, vezes a componente na direção z do gradiente de g, mas essa componente seria derivada de g em relação a z. Que vem a ser 1. Esse termo aqui é 1. Então f vezes gradiente g é 2 mais z quadrado mais x. Na superfície, z igual a 1 menos raiz quadrada de x quadrado mais x quadrado, esse z vai ser esse termo aqui, né? A gente está em cima da superfície. Então, vamos trabalhar nesse sentido. O φ1 é essa integral, eu vou parametrizar em polares. A projeção do cone aqui embaixo vai ser o disco. Parametrizei em polares, eu tenho a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, de 2 mais z quadrado mais x, de ρ dθ. Agora eu vou substituir o x por ρ cosseno θ e o z quadrado por 1 menos ρ tudo ao quadrado, né? Sempre lembrando que esse aqui é o próprio ρ, conforme eu comentei no início. Fazendo a conta. Agora temos um problema de calcular uma integral. Toda a parte de conceito de cálculo vetorial foi vencida, nós chegamos a uma integral que só precisa ser calculada usando aquelas técnicas de cálculo 1 e cálculo 2.
Vamos ver como é que ela segue. Pronto, copiei, expandi o termo menos ρ, tudo ao quadrado, expandi o binômio como trinômio quadrado perfeito. E agora é realmente só integrar aqui dentro, a gente vai integrar em ρ, depois a gente vai integrar em θ. Basta substituir em ρ igual a 0, depois em ρ igual a 1. Em igual a 0 todos os termos são nulos. Em ρ igual a 1 todas as potências de ρ são iguais a 1. Então só substituir e somar. Finalmente basta somar as frações. Essa integral do cosseno de θ de 0 a 2π é 0, porque a integral do cosseno é o seno de 0 é 0, o seno de 2π é 0. Então simplesmente esse termo se anula, sobram só os termos com as constantes, a integral de uma constante e a própria constante vezes o intervalo de integração. Somando tudo, a gente obtém 13π sextos. Agora que a gente calculou o fluxo através da superfície cônica superior, a gente vai calcular o fluxo através do disco inferior. Esse é um pouquinho mais simples porque a normal é constante e vale menos k. O fluxo então é F escalar normal ds, vem a ser, normal a gente vai trocar por menos k, menos a integral de F vezes k ds. F vezes k é a componente z do F, que é a única componente não nula. Então, isso é menos a integral de 2 mais z quadrado mais x ds. Agora, a gente observa que lá no disco z igual a 0, esse termo aqui é nulo. Então, isso cai simplesmente na integral de 2 mais x ds. Agora, a gente vai parametrizar em polares. Integral de 0 a 2π. Da integral de 0 a 1, de 2 mais ρ cosseno θ, ρ de ρ dθ. Só precisamos calcular essa integral agora. Vamos fazer passo a passo, eu vou apagar. Estamos aqui, eu vou multiplicar o ρ para dentro. Isso é menos a integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 1, de 2ρ mais ρ quadrado cosseno θ e ρ dθ. Integrando em ρ, nós temos ρ quadrado mais 1/3 de ρ cubo cosseno θ, avaliado de 0 até 1. Aqui aparece uma integral muito semelhante com a anterior. A integral de 1 é 1 vezes o comprimento de integração, 0 a 2π, comprimento a 2π. A integral do cosseno, de novo, vai ser 0 quando integrado de 0 a 2π. Então sobra menos 2π. Eu vou somar agora as duas contribuições, né? Esse aqui é o φ2, eu vou somar com o φ1 para obter o φ. Então, só mais uma soma que falta. Pronto, agora a gente já sabe que aqui é 13π sextos, eu calculei logo atrás, e aqui é menos 2π. 2π é a mesma coisa que 12 sextos de π, então isso aqui é π sextos. E esse é o valor do fluxo que atravessa toda a superfície, contabilizando tanto a parte superior, aquele pedaço cônico, como o disco inferior. Agora, no próximo passo, eu vou recalcular esse valor, eu vou chegar exatamente nos π sextos, usando o teorema da divergência. Então, vamos lá. Agora, a gente vai recalcular aquele fluxo de uma só vez usando o teorema da divergência. Então, quando a superfície é fechada, e só quando a superfície é fechada, eu tenho a seguinte relação. A integral do fluxo de F através da superfície é a integral do divergente dentro de toda a região. Então, esse V é a região limitada pela superfície S. Então, a maior dificuldade aqui vai ser parametrizar essa região. Como parametrizar aquela região do tronco de cônico? Vamos ver. O divergente é fácil de calcular. O divergente de F, como a única componente não nula é a Z, a derivada em relação a Z desse termo, que vem a ser 2Z. Então, a gente vai integrar 2Z naquela região cônica. Eu vou apagar, a gente já volta. Bom, então eu já escrevi
a integral tripla de 2e dv. Já preparei com uma integral múltipla em coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas é mais natural para atacar esse problema. Então vamos ver agora os parâmetros. O θ pode ser qualquer coisa. O θ pode ir de 0 até 2π, não tem nenhuma restrição sobre ele. Já o z pode ir de 0 até 1. E o ρ, ele fica com uma restrição em função de z. O ρ pode ir de 0 até essa superfície aqui, que é 1 menos z. Então temos aqui a nossa integral parametrizada. A gente só precisa resolver essa integralzinha para chegar no valor. Então vamos calcular agora passo a passo. Vamos ver como é que fica. Eu vou apagar o quadro e a gente vai calcular. A primeira observação, e que já facilita bastante, é observar que esse termo não depende de θ. Ele é uma constante para θ, então a integral de 0 a 2π é uma simples multiplicação. Isso já facilita bastante. Agora eu vou integrar ali dentro em ρ. Pronto, integrei em ρ. Fica ρ quadrado sobre 2, cancela com esse 2, sobra só o ρ quadrado. Eu vou trocar o ρ quadrado por 0 e por 1 menos z. E vai ficar a seguinte expressão. Para integrar em z, a gente pode expandir esse termo usando o trinômio do quadrado perfeito. Agora eu multiplico e integro. Pronto, agora caímos na integral de um polinômio, vai ser simples. Integral em z efetuada aqui embaixo, vou apagar e já vou substituir os valores aqui. Agora é só simplificar e a gente encontra o resultado final. É isso aí, deu exatamente o mesmo valor que tinha dado antes. Muito obrigado, até a próxima.